Olá, pessoal. A gente vai tentar ver o final do Jogo da Forca, aquele projeto que nós iniciamos. Então, ah, o Jogo da Forca inicial que nós fizemos está disponível lá na área do Moodle. Então, é esse programinha aqui. O que eu vou fazer é, primeiro, copiar ele para dentro do BlueJ. Bom, então, vou criar um projeto novo. E nesse projeto, vou colocar uma classe. E aqui dentro a gente já tem um código. Eu vou trocar esse código pelo código que veio do Moodle. Bom, primeira coisa, vamos conferir se esse código funciona. Então, nós fizemos ele da última vez e alguns trechos do programa nós vamos ficar de melhorar e rever. Então, a gente tem umas marcações que a gente deixou aqui, uma delas é essa. Eu preciso de uma rotina para atualizar a palavra. Eu preciso de uma rotina para atualizar quando a pessoa erra, atualizar o placar dela. E eu tenho um cabeçalho aqui embaixo. Então, a ideia é dividir um programa longo em programas pequenos. Nesse caso, a divisão está sendo feita depois que o programa já funciona. Então, primeiro eu descubro que programa eu quero fazer e depois eu reorganizo ele. Então aparece aqui. Vou colocar em execução. E nós temos dois testes. A gente sempre usa a mesma palavra. Então, Enter. E agora a gente vai fazer o teste da pessoa errar sempre, né? Então a pessoa perdeu, ele jogou até o final. Aqui a gente tem a gente nota que o desenho não é completo, né? Depois de 2 erros, ele mostra o mesmo desenho. A gente quer corrigir isso. Tem um pedaço da interface em português, um pedaço em inglês, né? Do tipo, as coisas que vieram da Wikipédia estão em inglês e o que nós fizemos ficou em português. Vou tentar arrumar isso também. Deixa eu fazer mais um teste, que é o teste para verificar se eu consigo ganhar o jogo. Então, sempre usando a mesma palavra para ficar mais fácil de fazer o teste. Então, a letra A tem 2 ocorrências e nós deixamos aqui um print só para mostrar o que está acontecendo, mas isso não deve ficar no jogo. A letra N tem 2 ocorrências, depois temos o G, o M e o H, e nesse caso a gente ganhou. Então, o jogo funciona, em grande parte, só a gente quer fazer algumas melhorias. Então, esse era o nosso assunto inicial. E esse primeiro bloco aqui, mostrar cabeçalho, print header, foi a primeira rotina que nós fizemos e ela tem print, eu estou contente com ela. A única coisa que me incomoda ainda é essa questão do aviso para apertar alguma coisa, está aqui junto com o cabeçalho. Isso pode gerar um pouco de confusão, então eu vou fazer uma modificação aqui, eu vou retirar esse aviso daqui e eu vou colocar esse aviso depois do print header, porque agora eu posso mostrar o cabeçalho sem necessariamente mostrar, aperte alguma coisa para iniciar, e esse teclado fica junto com o aviso. Então agora o print header tem uma única função, que é mostrar o cabeçalho. Para aguardar uma digitação, a gente tem um outro código ainda no programa principal. Então, eu acho que isso torna mais claro o que o print header faz. O print header faz apenas o cabeçalho. Logo depois de usar o print header, nós temos um next line que vai aguardar que a pessoa digite alguma coisa, mas principalmente vai aguardar que a pessoa aperte Enter. Então, o jogador que não vai nos criar problema só vai apertar o Enter, outra pessoa pode escrever alguma coisa, mas quando ela apertar Enter, aí sim a coisa vai ir para frente. Só que, nesse caso, o valor que a pessoa digitou nós não temos acesso, a gente só queria parar e esperar que alguém apertasse o Enter. Então,
essa área aqui, na verdade, ela aguarda que a pessoa aperte uma tecla. Eu poderia transformar essas duas linhas em uma rotina auxiliar, que é uma rotina que mostra uma mensagem e aguarda. Por que que eu não fiz isso agora? Porque para poder mostrar, aguardar uma digitação, eu preciso do scanner. E o scanner está no programa principal. Então, se eu criar uma rotina aqui, eu vou ser obrigado a passar o scanner para a rotina ou criar um scanner novo dentro da rotina. E eu acho que é muita complicação por causa dessas duas linhas. Eu acho que está bem claro. Mostra o cabeçalho, aperte alguma coisa, aguarda apertar alguma coisa, tá tudo bem. Eu poderia colocar esse material dentro de uma rotina. Então, o programa ele pode ser reorganizado por diferentes critérios. O que mais incomoda aqui nesse programa, na verdade, é essa área do while, porque eu não consigo ver até onde o while vai na tela. Claro que eu posso mudar a fonte, mas eu gost... a área assim que poderia ser enxugada, reduzida, é essa aqui. Então, eu não vou me preocupar muito com essa área aqui em cima. Eu acho que a gente consegue continuar como ela está. Bom, continuando a revisão do programa, aqui eu recebo uma palavra, eu espero essa palavra ser digitada e eu gero uma palavra nova a partir da palavra digitada. Eu acho que está bem. A única coisa são esse erros recebe zero. Essa variável não vai ser usada nesta região aqui. Eu preciso dela mais tarde. Então, revisando o programa, talvez fosse mais interessante colocar essa variável aqui embaixo. Porque, claro, eu preciso dessa variável pelo seguinte: quando eu começar o laço de repetição, essa variável ela vai ser atualizada aqui e usada aqui embaixo. Ela tinha uma atualização muito distante do primeiro uso. Então, ou eu faço as atualizações aqui no início, ou então antes do uso, mas essa área não precisava daquela variável. Eu movi aquela atribuição para baixo para que a pessoa que lê o programa não fique pensando, então, que vai acontecer alguma coisa com a variável erro naquelas linhas, porque de fato não vai. Bom, eu fiz duas modificações no programa, eu não tenho certeza se ele continua funcionando. A primeira coisa é apertar o compilar, e a próxima coisa seria colocar ele para execução para conferir que ele funciona. Bom, vamos mais adiante. Eu quero fazer uma mudança que não seja tão difícil, para que eu ganhe confiança e que eu consiga aprimorar o programa. E essa mudança seria aqui, desse rodapé. Por que que o rodapé é fácil? Porque o rodapé ele vai precisar parâmetros, mas ele não vai usar retorno, né? E ele não tem leitura. Ele é de novo um print, assim como tem o print header, tem o print footer. E a primeira coisa é descobrir que valores essa área precisa em relação ao programa principal. Apenas para deixar mais fácil de entender o programa, eu vou colocar aqui o fim fora do footer para poder ver que a rotina vai ser ativada e no retorno o fim vai ser o do programa principal. Então, esse footer que aparece aqui, eu vou precisar, pelo que aparece aqui, qual é a primeira variável que o nosso programa pede? Secret. Qual é a próxima variável? Bom, do secret eu faço o word. E quando a pessoa começar a jogar, ela vai ter o errors e ela tem o misses também. Então, eu consigo ver que essas quatro variáveis aparecem aqui. Então, para que eu possa resolver esse print dentro de uma rotina, eu preciso informar para essa rotina esses valores. Então, aqui vai ser a ativação da rotina e eu tenho que criar ela em algum lugar. Então, a nossa intenção é que o programa principal vai ficando mais curto, mais legível, mais fácil de entender, só que eu preciso fazer essa movimentação de valores. Eu preciso pegar quatro valores do programa principal e passar, informar para essa rotina. Bom, essa rotina não existe, vamos criar ela agora. E uma rotina basicamente é nesse caso a gente tem usado public, static, void. E o nome da rotina é
print footer. E uma rotina, ela é um bloco de código. Então, esse bloco de código que vai aqui é o bloco de código que eu estou retirando do programa principal. Só que para poder fazer corretamente a ligação, eu preciso ter acesso a essas variáveis. Então, lá no programa principal, eu decidi quais são as variáveis necessárias e eu decidi uma ordem. São 4 valores, as 3 strings primeiro e o inteiro depois. Então, a gente vai ter 4 valores. E secret é um string pelo programa principal, a gente sabe isso, o word também, misses também e o erro. Nota que o programa não altera o valor dessas 4 variáveis, o valor das variáveis vem definido pelo programa principal. Então, eu vou precisar do secret para mostrar ele aqui. E esse é o uso que eu faço do secret. O word, a mesma coisa, o misses, a mesma coisa. Notem que eles fazem parte de um print, eles não sofrem atribuição. Erros, a mesma coisa. Vou compilar. Bom, aqui tem um pedaço em inglês, aqui tem um pedaço em português. E a gente pode tentar alterar isso para pelo menos manter a interface toda em um único idioma. Então, as palavras em si da interface a gente pode escolher, só lembrando que aqui a gente tem um /n, que é a nova linha, e no programa principal a gente tem um /f, que seria, no nosso caso, nova folha do formulário, né? Então, como se fosse uma impressora em papel, trocar de folha significa apagar a tela. E isso tem funcionado bem. Bom, então, esse footer, ele é uma rotina auxiliar e ela vai ser ativada uma única vez ao final do jogo, passando os valores que correspondem ao tabuleiro do jogo, ao conteúdo do jogo. E esses valores são variáveis do programa principal. Então, nós passamos o secret, o word, o guess. Eu não precisei passar, porque o jogo já acabou. E eu não preciso da última jogada da pessoa. Mas eu preciso do misses e eu preciso do errors. A gente já tinha conversado que seria possível eliminar o errors e calcular ele a partir do comprimento do misses. Mas por simplicidade, nós temos uma variável inteira que é o número de erros. Bom, o nome da variável no programa principal é secret. E o nome da variável na rotina também é secret. Isso, para alguns, é interessante, pode causar alguma confusão. E o que eu tinha feito, apenas para fixar que o nome da variável na rotina, ela pode ser o nome que eu quiser. Então, eu tinha feito, da primeira vez, uma mudança em que os nomes de variáveis, nessa subrotina, aquelas que são parâmetros que transportam valores do programa principal, elas foram abreviadas. Não é necessário que se faça essa mudança, mas é que inicialmente, por que que esse S é o secret? Não é pelo nome da variável. É porque esse S é o primeiro parâmetro da definição do print footer. E quando eu usei o print footer, o primeiro valor foi secret. Então, por ser o primeiro valor, esse primeiro valor que eu vou passar vai se tornar o conteúdo dessa variável. Quando esse bloco inicia, S tem o valor que eu passei no programa principal. Então, esse S vai ser apresentado aqui. A ordem é que vai influenciar a atribuição. Então, o exemplo que eu tinha dado era, eu posso, por exemplo, colocar uma constante aqui. Então, a constante ABC vai ser o valor de S. Não porque é o secret do programa principal, mas porque é o primeiro valor da chamada de rotina. Então, aos poucos a gente está reorganizando o código e aqui no final ficou mais claro, print footer vai mostrar o rodapé do jogo, print header vai mostrar o cabeçalho e nós temos mais uma rotina auxiliar e o código vai sendo deslocado do main, da rotina principal, para as suas auxiliares. Nota que é nossa intenção que
as variáveis principais sempre permanecem no main. Quando uma rotina precisa delas, a gente cria um parâmetro. É uma forma de comunicação controlada em que cada rotina só tem acesso ao conteúdo das variáveis que são relevantes. Então, por exemplo, o print header não precisa de nenhuma das variáveis do programa principal. O generate word precisa de uma única variável e ela atualiza uma variável que é o word. E o print footer vai precisar de 4 valores do programa principal. Dessa forma, as rotinas são mais simples, porque elas não envolvem todas as variáveis, apenas algumas. Bom, eu fiz uma mudança grande no programa e eu vou tentar ver se ele ainda funciona. Vou colocar ele em execução. Estou testando o programa todo de uma vez. Então, o teste é Hangman. Ops, quase isso, não foi muito bom. Vamos de novo. Aqui não era para escrever Hangman, aqui era só para apertar Enter. Agora sim. Agora Hangman e M-A-N-H-G. Então, a gente retirou a língua portuguesa, que estava... ficou o fim. Retirou a língua portuguesa, tem o acertou ali, que está no meio do programa. O programa está um pouquinho melhor nessa situação, né, de saída. E vamos retornar aqui e tentar completar a mudança. Aqui seria fim, se a gente quer manter tudo em inglês. Esse errou, na verdade, ele não faz parte do nosso programa, foi apenas para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Eu vou simplesmente remover, que é o que estava ali em português, e eu acho que o resto já está bem próximo do que a gente esperava. Vou testar de novo. Então agora atenção, né? Enter agora, e agora vai a palavra. E ele diz assim, erro é 0. A palavra é tracinhos. E o guess está esperando a minha digitação. Nota que o misses não está aparecendo ainda. Com errors 0, o misses deveria aparecer e deveria aparecer sem nenhum erro, sem nenhuma falha. Então, voltando para o nosso programa original, que a gente pegou lá da Wikipédia, nota que o placar ficou um pouquinho diferente, ó, porque aparece o words, aparece o guess e aparece o misses. É que, na verdade, o misses ele aparece nesse exemplo depois que eu já digitei. Mas talvez uma interface melhor eu devesse fazer diferente. Eu devesse mostrar o erro. Se eu vou mostrar o erro, eu tenho que mostrar o misses para a pessoa saber o que errou até o momento. Então, vou fazer essa mudança também. Se eu não quiser continuar o jogo, eu posso interromper ele por aqui. Então, o programa parou agora, não está mais executando. E a gente vai tentar fazer essa mudança, que é mostrar, junto com o errors, mostrar o misses. E não necessariamente depois, como a gente estava mostrando. Então, aqui eu vou querer mostrar o misses. O misses é um string, %os. E agora eu não quero mostrar o misses uma segunda vez, que é esse aqui. Então eu vou retirar isso. Bom, agora quando o jogo começa, ele vai dizer assim, ó, você tem tantos erros, você tem tantos... são essas as letras que você já tentou. Só que eu quero mudar também. Eu quero que apareça primeiro o desenho, embaixo do desenho apareça o texto, e depois disso aparece a palavra, e aí eu espero para a pessoa digitar. Então, eu estou mexendo um pouquinho na tela, porque eu acho que fica mais fácil de entender o jogo. Então, vamos olhar aqui, colocar em execução, e agora, bom, Enter, para começar o jogo, Hangman, e agora aparece cada falso aqui, erro 0, você não tem nada, nenhuma palavra você tentou, a palavra que você tem que adivinhar é essa, e agora faça a sua tentativa. Bom, então, vou tentar a letra H, eu vou tentar a letra A N, a G, a M, tá? Então foi até o final, eu ganhei, porque a palavra e o segredo são iguais. Ainda não está funcionando como a gente gostaria, mas ele está um pouquinho mais perto. Então cada falso fica sempre igual.
De uma demonstração que eu fiz, ficou essa ideia de ficar mostrando a cada letra que a gente vai gerar a nova word, ela está sendo mostrada na tela. Isso naquela hora foi útil, mas agora está atrapalhando a ideia do jogo. Então, isso aparece aqui, ó. Esse print, ele mostra quando a Word está sendo atualizada para a nova Word. Isso, para quem está jogando, não é interessante. Então, aqui eu posso apagar a tela, mas esse jogo, quando ele começa, ele apaga a tela. É o primeiro %F. Então, Enter, Hangman. Ó, agora eu vou tentar acertar. H, A, M, N e G. Então, uma coisa que a gente nota é que fica muito grudado, cada etapa fica muito grudada. Porque esse guess e esse aqui já é a próxima jogada. A gente pode imaginar que cada falso ali dá essa distância, né, que agora é a próxima jogada. Mas eu vou tentar deixar uma linha em branco. Eu acho que eu vou ficar mais contente com a tela. Então, esses ajustes envolvem executar o programa de novo e verificar se vocês concordam, estão contentes, querem mudar alguma coisa. Então, antes de mostrar o Hangman, eu quero que a primeira linha do cada falso tenha uh, uma apareça em branco. Né? Então, essa linha ela aparece aqui. Eu vou, por exemplo, se eu quiser ser econômico, né, eu posso colocar um /n aqui, que vai causar uma linha. Tá? E agora, acho que a tela do jogo melhorou, a estrutura do jogo melhorou, mas a gente não fez ainda a parte mais interessante, que é mexer dentro do while. Bom, agora dá para ver que tem uma linha a mais do que eu queria, já era assim antes. Eu vou tentar o A, H, o A, N, G e M. E, bom, terminou. Legal. Quando eu mostro o resultado do jogo, eu poderia apagar a tela de novo. Né? E aí ia ficar só resultado e encerra. Poderia. Mas do jeito que está, a gente consegue voltar e pelo menos ver as últimas jogadas, o que pode ser interessante. Então, eu preferi não apagar a tela para poder ter esse histórico. Bom, eu acho que da tela era isso. O que eu quero fazer agora é a estrutura do programa. Então, nota que a gente já tem um programa grande e a gente está criando sub-rotinas, rotinas auxiliares. A gente está criando métodos que são estáticos para que eles façam o apoio do main. Torna mais fácil programar o main. Só que, talvez por uma falta de prática ainda ou de não conhecer o sistema, o que a gente fez foi primeiro fazer um esqueleto, fazer uma estrutura do sistema e agora a gente está criando as rotinas. Só que essa operação de reorganização, ela pode acabar atrapalhando o programa e ele pode parar de funcionar. Por isso que na hora de criar uma rotina, a gente está tomando alguns cuidados. Primeiro, eu coloquei rotinas que ficam antes do controle de repetição, porque aí elas não são afetadas pelo while. Eu coloquei uma rotina que fica depois, também não vai ser afetada pelo while. Ou seja, ela executa no início e executa no final. Ela não faz parte da lógica principal do jogo. Agora a gente quer mudar isso. Agora a gente quer fazer uma rotina que fica dentro da lógica. Então ali está o while. Eu quero que ele apareça na tela e nós temos uma rotina parecida com esse bloco aqui. E a rotina que parece com esse bloco é a rotina que gera a palavra. Então eu quero uma rotina quase igual a essa, só que a diferença é que eu não quero colocar traços. Então, no momento, eu acho melhor fazer duas rotinas separadas, gerar a primeira palavra e atualizar. Só que quando eu estiver atualizando a palavra, a gente vai ter a palavra anterior. Então, para poder atualizar a palavra, eu preciso de uma lógica em que eu ganhe. Olha, eu preciso saber qual é o secret, eu preciso saber o que a pessoa jogou e eu preciso saber qual é a palavra que atualmente eu mostro. Então, esse bloco todo que aparece aqui, ele depende, o I e o size e o W são desse bloco, são locais. Agora, eu preciso do secret, do guess e do word. Então, para poder atualizar esse programa, eu preciso de uma rotina que recebe o secret
eu preciso o guess e eu preciso do word. Então eu vou passar o secret, o word e o guess. A ordem sou eu que escolho. Mas no programa, a primeira variável que eu criei, que eu usei foi secret, a segunda que eu usei foi o word e a guess é a que eu estou usando agora. Então, a gente quer criar essa rotina para movimentar esse bloco que está logo aqui embaixo para uma rotina auxiliar. A questão é que essa rotina, quando ela executar, ela vai gerar uma nova palavra. Então, eu vou precisar executar a rotina e no final a rotina vai gerar uma palavra nova. É a mesma coisa que a gente fez com o Generate Word. Só que agora é para atualizar. Então, olha só, eu vou conseguir tirar todo esse código daqui. E o programa em si, o programa principal, fica bem mais fácil de entender. Porque, olha, eu vou pegar o secret e o word e o que a pessoa disse, chutou agora. E eu sei que o guess está dentro do secret. E eu vou gerar um novo word a partir do word atual. Então, primeiro a gente vai executar esse lado, vai gerar uma palavra e a palavra vem para cá. É a mesma coisa que a gente fez com o generate. Então, só que agora eu vou precisar de parâmetros a mais. Então, eu tenho lá um public, um static, eu retorno uma string, eu vou ter lá um update word, e agora eu recebo três valores. O string secret, que eu já recebia antes no generate, eu preciso do string word, que é a palavra que eu estou mostrando para o jogador agora, e eu preciso de mais um string, que é o guess, que contém a letra que a pessoa acabou de digitar. Então, agora que eu fiz essa ligação dos dados do programa principal através de parâmetros e o retorno também, eu posso colocar aquele código, eu posso colocar aquele código de volta para cá. Então, primeira coisa, deixa eu atualizar aqui. E, bom, esse comentário acertou, não sei se eu preciso dele. Agora, esses daqui são ilustrativos de uma situação de jogo inicial. Para nós foi interessante em algum momento ter esse exemplo. Não sei se ele é tão necessário agora, mas eu vou deixar. Esse secret que aparece aqui, quando eu criei o parâmetro, eu não chamei de secret, eu chamei de S. Só que esse W que está aqui, esse W está batendo com esse outro W aqui. Não é uma boa ideia. Eu vou deixar secret mesmo, e vou deixar o word também, por enquanto, para a gente conseguir consertar o código. Então, eu vou receber uma palavra secret preenchida, eu vou receber o word atual que o usuário está enxergando na tela, e eu vou receber a última coisa que o usuário digitou, que é a tentativa, que é o guess. E aí eu vou ter uma lógica, que é uma lógica de while que a gente já tinha antes. Ela está um pouquinho bagunçada aqui, com a movimentação, acho que está melhor agora. E no final, o que vai acontecer é que esse W que eu criei aqui, ele é a palavra que eu tenho que retornar para o programa principal. Então, vocês já notaram que eu posso passar, receber na rotina vários valores, mas eu posso retornar só um valor. Então, vamos lá. Esse update word, ele vai pegar a secret e vai transferir um caractere da secret para a nova palavra ou um caractere da word para a nova palavra e ele transfere um caractere de cada vez para o W até que no final ele retorna o W. Então, essa lógica a gente já tinha feito. O que a gente fez foi colocá-la numa rotina. Eu preciso de 3 valores para executar essa lógica e eu retorno um valor novo para poder atualizar o valor no programa principal. Então, essa conexão de quantos valores eu preciso, de quantos eu retorno, ela é um desafio no início, né? Mas voltando lá para o programa principal, nota que essa simples mudança fez com que uma área grande do programa seja transferida para um auxiliar. Então, se o segredo contém o guess, é porque a pessoa acertou a letra. Ah, legal, então vamos lá e vamos fazer a atualização. Do lado de cá, a gente tem esse to-do que a gente fez,
que é o update misses. Eu quero fazer uma lógica parecida. Ó. Eu tenho duas atribuições para misses, eu quero fazer uma lógica assim. Ó. E a lógica vai ficar desse jeito. Ó. Qual é que é o misses atual? O misses atual ele é calculado a partir do misses que eu tenho e da letra que a pessoa digitou. Nesse caso, quando a pessoa erra, o word e o secret não são úteis, então eu não preciso passar como parâmetro. Só que o erro recebe erro mais um, eu vou deixar no programa principal. Porque senão eu teria que atualizar um novo misses e um novo errors. E por enquanto a gente só sabe retornar um valor, vamos deixar duas coisas separadas. Então, essa rotina que vai aparecer é uma rotina curta, mas ela vai tornar mais legível o programa principal. Se a pessoa acertou, atualiza a palavra. Se a pessoa errou, atualiza o misses. E o erro é o contador que a gente mantém para ver quantos erros a pessoa já fez, que ajuda a montar a tela que a pessoa enxerga. Update Word, agora a gente tem uma rotina similar, que é o Update Misses. Então é sempre interessante manter uma lógica em que as coisas tenham as mesmas escolhas. Update Word, Update Misses. Fica mais fácil de programar se a gente mantiver uma certa coerência nas escolhas, os nomes de variáveis, tudo fica mais fácil. Então, aquele código veio para cá, aquele código estava dentro do while e dentro do if, então ele está bem indentado quando aqui ele está no primeiro nível. Para isso funcionar, eu preciso ter acesso ao misses. Esse misses que eu estou gerando aqui, eu tenho que retornar. Então, eu vou fazer uma coisa como a gente fez no programa ali em cima. O M recebe o misses. Mas de onde veio esse misses? Esse misses é o único parâmetro que eu recebi do programa principal. E eu atualizo o M agora, e não o misses. E agora eu retorno o M. Bom, essa mudança que eu fiz é uma mudança muito mais assim de cuidado, porque esse misses é o valor que eu recebi no programa principal. Então, aqui ficou faltando retornar um string, que é a mesma lógica daqui de cima. Então, esse string aparece aqui, eu recebi o misses, e está faltando também o guess, que veio do programa principal. Então, o que eu estava falando é que essa variável misses, ela é um parâmetro. E ela veio do programa principal. Ela é uma variável da rotina. Só que a rotina vai criar um misses novo. E aí eu troquei o nome assim. Troquei para M, trabalho sobre a variável M e retorno a variável M. Eu poderia trabalhar sobre misses. Poderia. Mas isso pode gerar alguma confusão de estar atualizando um parâmetro e não uma variável minha. Então eu fiz uma cópia e agora eu retornei a cópia. Eu poderia fazer com isso sem a variável m, poderia. Bom, essa é mais uma modificação, e aí eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que ficou super interessante, porque no programa principal eu tenho um while. E com um pouco de paciência, olha só, quase dá para ver todo o programa principal na tela. Mas a lógica do while, esse dá para ver tranquilamente. E o que eu digo aqui é assim, mostra lá o desenho da forca, mostra para a pessoa a situação do jogo, que é uma espécie de placar, de orientação, pede para a pessoa digitar alguma coisa, e aí, se contém, atualiza a palavra, se não contém, atualiza os erros, e a gente espera que o jogo continue funcionando. Bom, essa área que aparece aqui, ela é, na verdade, mais um grande print. Tá? Só que para esse print funcionar, eu preciso do errors, misses e word. Eu poderia criar uma rotina aqui, que ia tornar o programa ainda mais curtinho, mais fácil de entender, enquanto uma condição de fim de jogo vai aparecer lá. Mostra o hangman, depois pede para digitar alguma coisa, se essa coisa está dentro do segredo, atualiza a palavra, se não, atualiza o misses. Essa organização, essa lógica que a gente está vendo, eu poderia ter feito ela primeiro ter feito os auxiliares, proposto os auxiliares,
e depois programar os auxiliares. Seria talvez a forma mais interessante para um programador experiente. Mas é que como a gente nunca tinha feito o jogo, fica difícil ficar imaginando os auxiliares e a gente optou por primeiro fazer o jogo e depois criar os auxiliares. São duas estratégias diferentes. Claro que agora, olhando, a gente nota assim, faz todo sentido. Se o Gas está em secret, o que eu tenho que atualizar? O Word. E se não está, o que eu tenho que atualizar? O Misses da tela. Eu poderia ter proposto essas rotinas no início da programação, mas isso requer um pouco mais de prática. Esse caminho que nós tomamos de reorganização, ele está sempre disponível. Bom, então deixa eu passar rapidamente o código aqui. Nós temos um auxiliar, que é o print header. Eu tenho um auxiliar, que é o print hangman. O print hangman ainda não está pronto, porque aqui nós temos 6 casos. Eu tenho que continuar. Se é 0, é isso. Se não, eu pergunto se é 1. Se não, 2, 3, 4, 5. E essa lógica a gente tem aqui no outro programa. Eu vou tentar copiar daqui. Então, nós tínhamos feito isso, que é essa lógica aqui do print hangman. Ela é extensa. Não é difícil, mas é extensa. Só não quero digitar ela agora. Eu vou substituir aquele que eu já tinha feito por esse aqui. Então, aqui atrapalha bastante essa questão da indentação aqui, porque o próximo if está sempre no else do anterior. Então, são 6 situações, fica chato, mas não é difícil, só é extenso. E esse a gente não tem muito o que fazer, esse não cabe na tela mesmo. Agora, eu sempre peço que vocês imaginem, imagina se esse código todo das rotinas estivesse todo ele dentro do main. A gente consideraria assim, impossível, não consigo fazer, é muito extenso. Mas com a divisão em auxiliares, eu tenho um programa que está beirando 200 linhas, mas o programa principal é fácil de acompanhar, porque nós criamos um vocabulário em que eu posso usar os auxiliares para distribuir o código em vários compartimentos. Então, isso é conter a complexidade do programa. Esse bloco aqui ele é extenso, mas não é difícil. Nota que eu, de propósito, sempre que possível, eu tentei deixar o while, o if dentro do programa principal, exceto quando ele cabe todo dentro da rotina. Então, essa é uma dica que aparece aqui. Ó. Esse while é do programa principal e esse if é do programa principal. Tirar eles daqui vai tornar um pouquinho mais difícil imaginar essa ligação que existe entre as variáveis que compõem o programa. Então, a princípio, o jogo deve estar completo, mas, claro, eu sempre posso voltar e fazer mais alguma melhoria. E isso fica como exercício, como possibilidade. Então, esse aqui é a versão que a gente está fazendo agora. Eu acabei de corrigir o print hangman. Nós temos também o generate word, ele fica como estava antes. O update word e o update misses. Nota que em algumas rotinas eu criei parâmetros que são formados por variáveis que têm uma única letra. Isso foi mais uma forma de destacar que o nome da variável aqui no parâmetro não é o nome da variável no programa principal necessariamente. Mas eu não mantive essa escolha em algumas das rotinas. Por exemplo, o update misses, eu deixei o nome como está no programa principal. E nesse caso, eu tenho uma variável m. A gente tem uma preocupação em criar variáveis que têm uma única letra como nome, porque é muito provável que eu acabe sobrepondo essa variável. Então aqui se eu trocar misses para m, aí eu estrago porque eu tenho uma variável m aqui. E aqui se eu trocar o word para w, eu vou estragar porque eu tenho uma variável local w. Então eu poderia voltar e colocar essa aqui por extenso. O motivo de usar uma variável com esse nome abreviado foi para mostrar que
Não é pelo nome da variável que esse valor se liga com o programa principal. Então, isso foi uma escolha não tão coerente, mas que tem uma explicação. Bom, para quem olha o programa, ele aparece quase todo em língua inglesa, exceto um comentário ou outro. Esse comentário eu já não preciso, né? A gente já sabe o que ele faz. Eu acho que a última coisa que aparece em português no programa todo é a questão da variável que representa o teclado. Então, a variável que representa o teclado, ela tem um resquício de língua portuguesa aqui, teclado. E essa variável eu vou usar em vários momentos, então eu vou tentar trocar para o nome em inglês, só para manter o código todo com uma regularidade. Então, eu uso a variável aqui e eu uso a variável aqui. Eu poderia deixar todo ele em inglês, poderia deixar todo em português, mas eu acho que misturar os dois atrapalha. Então, rapidamente assim, parece que tudo que eu estou enxergando, a interface do usuário e o código todo, ele usa a mesma escolha, que é palavras da língua inglesa. Então, a princípio, o programa está concluído. Nesse ponto de qualidade, eu tenho algumas melhorias que eu posso fazer e ficam aí como desafio, como exercício para quem tem interesse ainda no programa. Uma delas é a letra maiúscula e minúscula. Então, do jeito que o programa funciona agora, se, por exemplo, eu colocar Hangman em maiúsculo e começar a jogar, o programa vai dizer que eu errei. Ele considera maiúsculas e minúsculas como letras diferentes. Então, eu não consigo acertar. Ah, estava em maiúsculo. Ah, como é que eu ia saber? Imagina que eu tivesse escrevendo um programa para alguém que tem que acertar um nome próprio, um nome de pessoa, um nome de local, ou fosse um idioma em que a maiúscula e a minúscula seriam diferentes no processo de escrita. Eu gostaria de manter a diferença. Eu posso fazer com que o programa ignore as diferenças, que ele passe a considerar H maiúsculo e H minúsculo iguais. Então, eu tenho que escolher se faz sentido, dentro do que a gente está escrevendo, aceitar maiúsculas e minúsculas iguais ou diferentes. No momento, o programa trabalha com diferença entre maiúscula e minúscula, que é o normal para a linguagem Java. Alguém tinha dito que eu poderia colocar uma sucessão de partidas para poder jogar várias partidas. Então, a gente jogaria 3 partidas. Se quem perder 2 já está fora, e então a gente faz a melhor de 3. Né? Se a gente ganhar, um ganha uma, o outro ganha a segunda, aí a gente vai para a terceira. Se alguém ganhar 2, a primeira e a segunda, ele já ganhou, já não tem a terceira. Então a gente poderia colocar uma lógica de melhor de 3. Ou seja, todo o programa principal ficaria dentro de um outro while. E esse while, que ficaria do lado de fora desse while, ele vai contar 3 partidas. A primeira partida vai ter um vencedor, aí a gente joga uma segunda vez. Na segunda vez, a gente vai ter um vencedor. Se a pessoa ganhou as 2, ou perdeu as 2, acabou. Se ela perdeu uma e ganhou outra, vai para a terceira, melhor de 3. E aí no final vai dar uma espécie de um placar. A gente pode ficar jogando indefinidamente também. A gente pode alternar entre 2 jogadores. Então o projeto tem várias coisas que eu posso fazer para expandir, para tornar ele mais interessante. Por isso um projeto que ainda tem muito potencial para a gente aprender mais com ele e para colocar mais funções. Mas, bom, a questão de reorganizar código, nós ficamos com esses auxiliares que nós temos aqui. Eu vou deixar o código disponível e é importante que vocês tentem fazer da sua maneira, com os seus auxiliares, para que vocês ganhem um pouco de prática e usem apenas como referência esse código que aparece aqui. Acho que era isso. Até mais.